Vamos lá, turma, para a nossa revisão, tá? E resolução aqui do exercício na apostila, tá? Infelizmente, alguns alunos acabaram ficando sem a apostila, né? Não deu tempo lá de fazer a impressão. Já era meio de 15, então muitos tiveram que ir embora, tá? Eu mandei o arquivo em PDF lá no grupo do sexto ano e também mandei uma videoaula, rapidinho, 30 minutinhos, tá? Se você não assistiu, assista. Mas esse conteúdo já foi passado em sala de aula, tá? Então vamos lá fazer essa revisão aqui referente ao assunto da prova de vocês, que será segunda-feira. Tá bem tranquilo, tá? Essa apostila aqui vai ajudar muito vocês. Mesmo quem não tem, imprima, tá? Então coloca o PDF lá no seu celular, tá? No computador. E vamos lá. Ó, a primeira questão aqui, ele vai falar para vocês assim, ó. Usar a tecnologia para melhorar a vida de pessoas com deficiência tem sido um dos objetivos de trabalhos apresentado pelo Cefetec Minas Gerais, em eventos científicos locais. Estudantes do curso técnico em equipamentos biomédicos desenvolveram o projeto Visão DC, diferenciador de células de dinheiro para deficientes visuais, orientado pelo professor Renato Zanetti. O aparelho informa a cor, então ele está falando para vocês aqui, ó. Ele quer saber o que, turma? A cor. Ele está falando, ó, informa a cor. Se ele está informando a cor, aqui, ó, se ele está informando a cor, ele quer saber qual a estrutura, né, células fotorreceptoras do olho que fazem com que a gente consiga enxergar, visualizar, né, em cores, por exemplo, como você está observando aqui na sua tela essa explicação, tá? Como você está observando também lá o que está ao seu redor. Então, esse aparelho, turma, ele vai fazer o quê? Ele vai se diferenciar em células do qual? Dos cones, tá? Então aqui, ó, turma, são células do cone. Lembra lá que eu falei para vocês em sala de aula? Quem faz com que a gente consiga observar em cores, tá? E a visão mais perfeita, centralizada, são os cones. Já os bastonetes é aquela visão mais periférica, aquilo que você está vendo aqui, ó. Você está olhando para o computador, você está olhando para o celular, mas você consegue observar o que está aqui ao seu lado. Você está observando. Então, quem faz a observação na lateral aqui, ó, de forma periférica, são os bastonetes. E ele também possibilita você fazer o quê? A observação no escuro, né? Tem que estar, claro, se não tiver 100% escuro, mas é ele que vai adaptar os seus olhos, tá? Para tentar fazer a observação no escuro. Então, lembra, cones faz com que você consiga observar em cores, já os bastonetes, né, faz com que você consiga perceber lá preto e branco, você consiga perceber no escuro. Vamos lá para a segunda questão. Ele vai falar aqui, ó. Um médico, ao analisar o exame oftalmológico de um paciente, detectou que o globo ocular é mais alongado. Eu falei para vocês em sala de aula, a palavra-chave aqui, ó, alongado. Turma, falou alongado, nem precisa ler o resto, já sabe que, ó, ele vai falar aqui alongado. Ele quer saber aqui, ó, o defeito visual que justifica a utilização de lentes. Ó. Por que ele vai fazer a utilização de lentes divergentes? A gente fez a leitura em sala de aula lá sobre essas lentes divergentes, né? Que faz com que você faça a correção da miopia. Falou alongado, lente divergente é miopia. Então a resposta aqui, ó, vai ser a letra E, ó, a miopia. Opa, deixa isso aqui. Letra E, tá? Aqui, turma. Não quer pegar tudo. Vai ser a miopia, tá? Que ele vai falar aqui para você, ó. O aumento da distância entre o cristalino e o ponto focal. Então, vamos supor que aqui onde está o celular é o cristalino. Como teve esse alongamento, a imagem está formando-se, ó, aqui. Então, arredou, alongou-se. Então, a imagem, ela forma antes. Quando forma antes, você tem miopia. Você tem dificuldade para enxergar aquilo que está longe. Por exemplo, estou na parada de ônibus. Aí eu fico assim, meu Deus, que ônibus é aquele ali? Eu perguntei, moço, qual é aquele ônibus? Eu também não enxergo, né? Fala, por quê? Tem miopia. Então, você não consegue enxergar aquele ônibus que está vindo lá, né? Tem que chegar perto para você conseguir fazer a observação. Quando forma-se aqui, ó, para trás, tá? Para trás da retina, tá? Porque teve essa diminuição, não teve esse alongamento, teve essa diminuição aqui da retina. Quando a imagem, desculpa, forma-se depois, né? Depois, tá? Vai ser o quê?
hipermetropia, que o seu pai, seus avós ficam assim no celular, né? Coloca o celular longe, aí vai digitar no WhatsApp lá, meu filho, você está aonde? Né? Por quê? Ele não consegue fazer essa observação mais próxima, ele só consegue enxergar de longe. Então, miopia, dificuldade para enxergar aquilo que está longe, hipermetropia para enxergar aquilo que está perto, tá? Aquilo que está perto. É por isso que ele afasta o celular. Então, miopia, não enxerga o que está longe, hipermetropia não vai enxergar aquilo que está perto. Então, você distancia o celular. Aí, quem tem miopia, aproxima, fica assim. Né? Lembra da professora Rutilene, né? Que ela fica assim com o celular. Né? Porque ela tem uma miopia. Já, se eu tivesse hipermetropia, eu ia ficar assim com o celular. Tá? Dificuldade para enxergar de longe. Olha a próxima questão aqui, ó. De novo, olha o que ela falou aqui, ó. Quando o eixo anteroposterior do olho, lá atrás, é alongado, ó. De novo a palavrinha-chave aqui, ó. Vocês têm que já ir pegando as palavras-chave, marca lá na prova, que você não pode rasurar, são as alternativas, mas você pode riscar lá a palavra-chave, você pode marcar, que já fica melhor para você fazer a compreensão. Então, quando ele falou alongado, você já sabe, ó, a questão 2, né? A segunda questão ela falou, alongada, miopia. Então, quando você estiver fazendo a prova, leia ela com calma, porque ela ajuda, algumas questões ajuda a responder outras, tá? Então, aqui, ó, a imagem forma-se antes da retina, tá formando-se antes, não depois, antes. Quando é antes, é miopia. Então, a resposta aqui, ó, letra C. Então, a pessoa está com... Esse negócio não tá pegando direito. A pessoa está com miopia, tá? Vamos aqui para a questão 4. A questão 4 vai falar um texto para a próxima questão. Quando pensamos em comunicação, lembramos-nos da fala e da escrita, que são modos humanos de trocar informações. Os animais podem não ser capazes de falar ou dominar técnicas de linguagem avançada, mas eles certamente possuem outros meios de se comunicar. O som da baleia, o uivo dos lobos, o coachar do sapo, o piar dos pássaros e até mesmo a dança agitada das abelhas ou o abanar do rabo de cachorros estão entre diversas formas pelas quais animais acabam, né, se comunicando. As questões a seguir, né, na verdade só é uma, tá? Não coloquei as duas, coloquei só uma. Apresentam-se integrados, né, pelo tema comunicação, que nos faz refletir sobre as várias formas de comunicação entre os seres de uma mesma espécie e também sobre a evolução das formas de comunicação humana desde os primórdios, né? Aí ele vai falar, milhões de anos foram necessários para que a mente humana evoluísse. Os indícios, né, desse longo processo de evolução estão hoje presentes no nosso comportamento, nas formas usadas para a comunicação, tais como a pedra, as pinturas, a escrita e até mesmo a forma como convivemos e como conversarmos, né, no cotidiano. Então, isso, a maioria das questões, vou ser bem sério para vocês. Vamos pro comando, tá? Geralmente quando ele coloca texto é para você perder tempo. Leia o comando. Caso o comando da questão peça para você ir ao texto ou você vê a figurinha, aí você vai, tá? Mas observe a figurinha, leia o comando. Se ela pedir para ir para o texto, você vai. A maioria das questões é para fazer você perder tempo, tá? É igual ao Enem, por exemplo. O Enem não é tão difícil, o Enem é cansativo, é muito texto, tá? Faz com que o aluno acabe perdendo tempo, tá? Tem que ser estratégia, ó, turma. Então vamos lá. Esse fato pode ser observado na tirinha seguinte, que é Olga diálogo com seu filho, né, na presença de seu marido. H. Aí fala, todo casamento precisa de um bom discursante e um bom ouvinte. Você é qual, mamãe? Você tá de brincadeira, né? Discursante. Além da fala e da escrita, podemos perceber o ambiente que nos cerca de várias maneiras diferentes, vendo, ouvindo, cheirando, apalpando e sentindo os sabores. Então, a gente está falando aqui sobre os sentidos. Então, o texto aqui e a figurinha, toda a questão aqui, ela vai falar sobre os sentidos, né? Todos os sentidos, aqui nas alternativas, você vai observar lá qual é a alternativa verdadeira. Aí ele vai continuar aqui, ó. Ao processar essas informações, nossa mente as interpreta com sinais de perigo, sensações agradáveis ou desagradáveis. Depois dessas interpretações, respondemos aos estímulos do ambiente interagindo com ele. Considerando que a capacidade de perceber o ambiente depende se elas altamente especializadas, é correto afirmar que, ó, então você poderia vir para cá já, nem li o texto, tá? Porque ele só generalizou lá, só está falando sobre as características dos sentidos. A resposta aqui, turma, vai ser a letra E, tá?
A resposta correta aqui, ó, vai ser a letra E, que ele vai falar assim: a íris é comparável ao diafragma ajustável das máquinas fotográficas, pois regula a quantidade de luz que entra no olho para garantir uma perfeita visão. Então ela vai regular essa entrada, tá? Não pode entrar luz com uma intensidade, porque isso pode fazer mal para nós. Por exemplo, aqui em Macapá é muito quente, a cidade está começando a ter calçadas, né? Muitos prédios espelhados, clínicas, casas com muros espelhados. Então isso faz uma reflexão nos nossos olhos. E isso pode queimar com o tempo, então é importante você fazer a utilização de óculos escuros, claro, né? Não comprando aqueles óculos de camelô, tá? E sim óculos assim que é vendido em clínicas, né? Em óticas, tá? Para você não ter nenhum prejuízo. Então, lembra que eu falei para você, se você está no cinema, desliga as luzes, deixa só a tela ligada, o que vai acontecer lá com a sua íris e com a sua pupila? Então, você vai estar no ambiente escuro, elas vão aqui, ó, aumentar. Elas vão ser dilatadas para que entre maior quantidade de luminosidade, quando você está no ambiente escuro. Quando você sai e vai para um ambiente claro, aí dá aquele apagão rapidinho nos seus olhos. Por quê? A sua pupila estava aqui, ó, bem dilatada. Tá? Tava bem dilatada. E quando você vai para um ambiente claro, entrou muita luminosidade. Então ela, ó, contrai rapidinho, ela diminui para regular essa entrada. A gente fez isso lá em sala, né, com alguns alunos, coloquei o flash, vocês viram. Até alguns ficaram assustados, né, quando a retina ela contrai e ela faz o relaxamento dela. Tá? Então a resposta aqui é a letra E. Vamos para a próxima questão aqui, a quinta. Ó. Inspirado no funcionamento do olho, o homem criou a máquina fotográfica. A pupila corresponde ao diafragma da máquina, né? E a retina ao filme fotográfico registrando as imagens. Aquela aula prática que a gente fez foi sobre a retina, que era para você observar como a imagem é formada na retina, tá? E então a gente já viu essa estrutura aqui, ó, dos olhos comparado a uma máquina fotográfica. Vamos lá. Na prova, não cai questão assim para você. Eu coloquei isso para a gente exercitar, tá? Por quê? Porque as outras respostas aqui, as outras alternativas estão corretas. Mas a questão, ela quer a resposta incorreta, tá? Eu não vou colocar a questão assim na prova para vocês. Não tem questão incorreta. Mas essas questões aqui, ela é boa para você aprender, você verificar lá o que estava correto, tá? Então, a errada aqui vai ser a letra B, tá? Que vai falar assim. Só marcar aqui, tá? A letra B. A miopia ocorre quando o globo ocular é mais curto. Não é mais curto. A gente viu que é alongado. A gente viu na segunda questão e na terceira questão. É alongado, não é curto. Por isso que está errado. Se fosse a hipermetropia, beleza. Tá? Mas está errado em falar aqui, ó. Quando o globo ocular é mais curto do que o normal e os raios luminosos convergem para um foco atrás da retina, afetando principalmente a visão dos objetos próximos, tá? O que ele está falando aqui não é miopia, seria o que, turma? Hipermetropia. Ele só fez a troca, por isso que está errado. A letra A, a letra C, a letra D, a letra E estão erradas, tá? Você pode fazer uma pausa no vídeo e ler as outras alternativas, tá? Esse vídeo aqui vai ser direcionado só para a gente responder aqui as questões corretas, tá? Claro, isso aqui está errado, tá? Mas as outras estão certas. Vamos lá. A sexta questão, turma. A sexta questão. A sexta questão ela vai falar assim, ó. Um momentinho, colocar no silencioso. A sexta questão ela vai falar assim, ó. A pupila, tá? No que se refere à visão humana, a sinal alternativo que apresenta o caminho realizado pela luz emitida por um objeto até a retina. Então ele quer saber, turma, o caminho, tá? Da luz até formar-se lá a imagem, tá? O caminho correto, turma, é a letra C, tá? Ele vai passar pela córnea. Depois que ele passa pela córnea, o primeiro líquido que vai encontrar vai ser o humor aquoso, tá? Fica logo atrás dela. Depois ele passa pela pupila, tá? Pelo cristalino, pelo humor vítreo e pela retina, tá? Esse é o caminho, tá? Que vai fazer com que essa imagem, essa luminosidade chegue até a sua retina. Primeiro ela vai passar pela córnea. Lembra lá que eu dei aquele exemplo lá do menino que foi usar lente de contato, ele dormiu, aqui, aí ele foi coçar os olhos e acabou cortando, né? Até hoje ele vê um risco assim na frente dele porque ele acabou danificando a córnea dele, tá? Então aqui, ó, córnea, humor aquoso, pupila cristalina e humor vítreo, tá? E a retina, tá? Resposta correta,
letra C. Vamos lá para a sétima questão. A sétima questão vai falar assim, ó, quando você menciona a cor dos olhos, ó, falou cor, tá? A gente trabalhou isso aqui também muito, né? Aquelas palavrinhas-chave de cada questão. Falou cor, turma, aqui, ó, tá? Quem dá a cor dos nossos olhos é a íris. Então, a íris é responsável pela coloração, tá? Dos nossos olhos. Bem tranquila essa questão aqui. Vamos para a próxima. Determinados odores, tá? Costumam provocar nas pessoas a sensação de prazer ou de nojo, além de despertar lembranças positivas e negativas referentes à situação variável. O cheiro é uma sensação interpretada por qual parte? Turma, ele quer saber interpretada, não é captada. Sobre o olfato, não vai cair olfato para vocês na prova, tá? A gente estudou isso aqui bem rápido, tá? Durante essa semana aqui, então não vai cair olfato, tá? Mas vamos lá resolver essa questão aqui, turma. Ele quer saber aqui, ó. Quem é que vai interpretar, turma? Não é captar. Se ele falasse captar, seria o bulbo olfativo, tá? Tem as cavidades nasais, que são no seu nariz, e aqui em cima você tem o bulbo olfativo. Quando você está gripado, tá? Quando você está gripado, né, com febre, lá, ele vai ficar cheio de muco aqui, e isso faz o quê? Que o bulbo olfativo não capte esses odores. Aí você vai almoçar e você não sente o gosto da comida. O paladar e o olfato eles trabalham junto, tá? Nessa percepção. Mas ele quer saber quem vai interpretar. Quem interpreta, turma, é o nosso cérebro, tá? O cérebro que faz essa interpretação, tá? Da visão, do olfato, do paladar, do tato, entre outros, tá? Vamos lá para 9. Quando olhamos um copo sobre a mesa, a imagem formada na retina. Então ele quer saber como é que a imagem vai ser formada na retina. Turma, foi o trabalhinho lá que a gente fez, da aula prática lá, com a latinha de Nescau, tá? E o papel sulfite, né? O papelzinho lá, manteiga, é o que, turma? De ponta cabeça em relação ao objeto. Até peguei o Dênio como exemplo para fazer a explicação, né, do que a gente tinha feito naquela aula prática. Então aqui, ó, de ponta cabeça em relação ao objeto, tá? A imagem ela vai ser formada, invertida lá na nossa retina, vai mandar para um nervo óptico, o nervo óptico manda para o cérebro interpreta aí, ó, de vira, tá? Essa imagem. Opa, já foi aqui. Vamos lá para a segunda, não, para a 10ª. Chegando lá no final já. O olho humano possui fotorreceptores que captam a luz que chega à retina e a transmite para o cérebro na forma de um impulso nervoso. Tais fotorreceptores auxiliam o cérebro a reconhecer, por exemplo, o que, turma? Ele vai fazer o reconhecimento do que? Do movimento da imagem, do tamanho da imagem, o formato da imagem, as cores da imagem. O que ele vai fazer, turma? Com que você consiga, ó, tá? Os tais fotorreceptores, as cores, tá? Da imagem, tá? Você vai fazer essa visualização aqui, tá? Então, referente às cores da imagem, tá, turma? Essa questão aqui ela é bem complicadinha, tá? Uma questão de vestibular. Muita gente errou, foi na letra B, tá? O formato da imagem, mas a banca deu aqui a letra E, as cores da imagem, né? Nem tá falando aqui sobre os cones, tá? Eu não entendi, mas eu marcaria aqui, ó, tá? O formato, né? Da imagem, tá? Mas ela deu a letra E. Essa questão não vai cair. Se cair, letra E, tá? Vamos para a próxima. Casos de conjuntivite aumentam com o tempo seco, né, e a primavera. Na primavera, o pólen das flores está no ar e é uma causa bastante comum para a conjuntivite. Os olhos ficam vermelhos, inchados e com secreções. Então vamos lá, o que ele vai falar aqui? Em relação à situação colocada, é verdadeiro mencionar que a resposta aqui, na letra B, ó, tá? Ele vai falar, ó, que a referida... Opa, cadê? Só marcar aqui. Ele vai falar... é a letra B, tá? Ele não quer marcar aqui. Sumiu embora. Então, vamos lá. A referida inflamação ocorre na membrana mucosa que recobre a parte branca dos olhos, a esclera e a superfície interna das pálpebras. Aqui, ó. Vai formar aqui, ó, conjuntivite, ó. Lá dentro aqui, ó. Tá? A conjuntiva aqui, ó. Próxima esclera aqui dentro. Quem forma mais embaixo das pálpebras, como é o terçol, tá? Eu lembro que uma vez, quando eu era
continuidade de vocês, eu tive conjuntivite. Aí minha avó falou que era para fazer xixi, né? Jogar nos olhos, tá? Para eliminar essas bactérias. Pode ser através de bactérias, tá? Tô vendo como ele colocou aqui como o ar, né, tá seco, sem umidade, e por causa de pólen, né, da época de reprodução das plantas, tá? Então, resposta aqui, letra B. Vamos lá para 12, ó, essa imagem aqui, ela é boa, tá, para você estudar. Ele vai perguntar aqui, ó, quem é o 1, quem é o 2 e quem é o 3. Turma, o 1, tá, você vai falar o quê? 1, você vai falar e escrever aqui. Eu escrevo na sua prova, pega lá a canetinha e escreve. No 1, turma, é hipermetropia. Então, hipermetropia é quando forma-se, ó, depois da retina, tá? Quando forma-se aqui igual 2, ó, em cima, certinho aqui na retina, é a visão normal. E aqui no 3, ó, tá formando antes, tá? Teve esse alongamento, ó, ela veio para cá antes. Quando forma antes é miopia. Você escreve lá na prova, ó, hipermetropia, normal e miopia. Você tem que escrever para você não se perder nas questões. Então, a resposta correta aqui, hipermetropia, aqui, ó, letra B. Tá? Letra B, ó. Olho com hipermetropia, olho normal e olho com miopia. Então, a resposta correta, letra B. Não quer mais, que for. Mas vamos lá. Vamos para agora, tá, subir. Próxima questão. 14, vamos lá. 14, turma, ele vai falar assim: Helder, que acabara de sair de uma conferência, entrou no seu carro para dirigir-se à sua casa. Era noite, ó, diferente da primeira questão, tá? Diferente da primeira. A primeira ele queria saber enxergar cores. Aqui ele quer fazer observação, ó, à noite, então ele saiu à noite, ó. E no interior do veículo pouco iluminado, o motorista tentava ler, sem muito sucesso, um bilhete que lhe foi entregue por um amigo, tá? Ao realizar esse esforço para ler, Helder estaria utilizando na sua retina, claro, né? Se ele saiu aqui, entrou no seu carro para dirigir até a sua casa, né? Claro, ele tem que ler o bilhete quando ele estiver com o carro parado, não dirigindo, porque se ele for dirigir e olhar o bilhete, ele pode sofrer um acidente, né? A mesma coisa que mexer o celular, é rapidinho uma distração, pode acontecer uma tragédia, né? Mas vamos lá, ao realizar o esforço para ler, Helder estaria utilizando na sua retina os bastonetes. Então aqui, ó, é a resposta, letra E, tá, turma? Os bastonetes. Deixa eu colocar aqui. Ele estaria utilizando os bastonetes. Não quer pegar mais, não? Os bastonetes, tá? Faz com que ele consiga enxergar quando tem pouca luminosidade. Em cores estão os pontos. Vamos lá para a 14. A 14 fala assim: em um olho, em condições normais de funcionamento, consegue conjugar de um objeto real uma imagem nítida, real, invertida e menor que o objeto sobre a retina. A figura 1 mostra a imagem de uma pessoa e as respectivas lentes que serão utilizadas para a confecção de óculos para corrigir suas ametropias, tá? Que são os problemas de visão. Na figura 2, a imagem 1 é obtida com a utilização correta de lentes de correção. A imagem 2 e a imagem 3 representam reproduções das visões dos olhos sem a utilização das lentes. Então vamos ver. A imagem 1, já está falando aqui, turma. A imagem 1, ele vai falar, ó, ele falou aqui, a obtida com a utilização correta de lente para a correção, ó. Então ele usou uma lente aqui, ó, que ele vai fazer o quê? Ó, a imagem 1, agora foi. Cansei disso, desisto. Tô conseguindo marcar. Desisto não, bora lá. Não quer pegar. Tá? Então a imagem 1 já tá, ele já falou, turma, ficou tranquilo aqui para você, ó. Ele deu, ó. Ele falou visão com correção normal. Você já sabe a resposta. Porque ele falou correção, se é correção, ó, visão com correção, olha a dica aqui, ó. Letra B. Aí ele vai falar aqui, ó, a segunda imagem, ó. A segunda imagem ele está enxergando o que está próximo, mas ele não enxerga aquilo que está longe, ó. Se ele não enxerga a árvore lá atrás, a paisagem, isso é o que, turma? Miopia, dificuldade para enxergar de longe. Já a terceira imagem tem o que? Hipermetropia. Ó.
está com dificuldade para enxergar aquilo que está perto, ó. Ele enxerga lá ao fundo, mas não está enxergando aqui, ó, o homem e a criança que estão perto. Professor, e se fosse o astigmatismo, como seria? Turma, estaria tudo embaçado, tá? A imagem estaria toda embaçada. A dificuldade para chegar de perto que está longe, tá? Então a resposta aqui, ó, é a 14, né? A resposta da 14, letra B, tá? Vamos para a próxima. Quem a gente fez em sala, a gente conseguiu fazer em sala, se não me engano, tá? A 15 aqui, ó. Visão versus computador, né? Sinais que indicam que o computador está afetando a visão, não só o computador, também com o celular. Olhos vermelhos irritados, coceira nos olhos cansados, olhos secos e vontade de piscar mais, sensação de areia nos olhos, tá? Aí seus olhos ficam ressecados, começam a produzir um muco, né, uma remela, vai deixar seus olhos remelando, né? Alerta. Um estudo realizado pelo National Ears, né, Instituto Nacional dos Olhos, concluiu que a miopia entre crianças americanas aumentou 25% para 41%. Muito, né? A criança ficando míope fazer utilização de óculos, né? Ao longo dos últimos 30 anos, né, o aumento foi mais de 6%. Então está aumentando muito em relação ao que foi 30 anos atrás. Aí ele coloca aqui, ó, parte desse aumento é por causa do uso de novas tecnologias, incluindo o computador, né? Foi avançando, né? As décadas aí, o uso de tecnologias está presente, né? A gente não tem como viver sem elas, mas a gente pode fazer a correção, tá? Usando lá aqui, por exemplo, proteção ocular nos nossos olhos aqui, ó, fazer essa proteção. Eita, que negocinho. Fazer essa proteção. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Aparece bem aqui, ó. Pronto para configurar. Você aperta bem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Muda, ó. Isso aqui ajuda muito, tá? Só você usar no seu celular para fazer essa proteção. Aí ele fala aqui dicas, ó. Mantenha os aplicativos abaixo da linha dos olhos. Então aqui, ó, por exemplo, ó, tá mais baixo. Eu não tô na altura, é que tô me baixando aqui porque eu tô balançando minha cadeira aqui, tá? Faça uma pausa de 1 a 5 minutos a cada hora para levantar ou caminhar. Mantenha o brilho, ó, diminua o brilho, né, do computador, ó, diminua o brilho da tela, tá? Afaste o foco da luz dos seus olhos, então não coloque direto, né? Coloque para outro objeto. Afaste o ar, né? Porque, ó, vai acabar deixar os seus olhos ressecados. Ele vai falar aqui, ó. Para utilizar o computador de maneira a não prejudicar a visão, a resposta aqui, letra C, né, turma? Manter o brilho dos olhos, né? Opa, o brilho dos olhos não, porque eu fui olhar para cá. Manter o brilho da tela abaixo, né, sem foco da luz nos olhos, né? Aqui, as outras vocês vão observar que não tem muito sentido, turma. Olha a letra A aqui, ó. Ficar em ambiente com pouca luminosidade. Não, né? Ele tá falando aqui para preservar, tá? Ficar em ambiente fresco e possui ar-condicionado, não, ele falou que vai ressecar. Então você dá uma voltinha a cada 1 ou de 5 minutos, né? A partir de 1 hora. Usá-lo de maneira ininterrupta por 3 ou 4 horas. A maioria dos jovens fazem isso, né? Fica lá no TikTok, lá, são aqueles vídeos de 15, 30 segundos. Quando você vê, já passou 6 horas olhando o TikTok, ou jogando Free Fire, jogando Clash Royale, né? Clash of Clans, entre outros jogos. Aí você já passou mais de 3 a 4 horas, né? Cegueira noturna causando pela insuficiência de vitamina A. Nada a ver, né? Nem falei isso para você ouvir isso mais para frente, sobre a importância da vitamina A. Vamos para 16. O infográfico mostra um dispositivo médico utilizado para corrigir a visão. O uso incorreto desse dispositivo médico pode provocar, então aqui, ó, foi lá do menino que eu falei para vocês, que foi utilizar foi utilizar a lente aqui, ele comprou uma lente em um camelô, no chinês, né? Aí, então, ele colocou e foi dormir, aí o olho dele ele coçou e cortou. Então aqui, turma, o que vai acontecer se ele fazer de modo irregular essa utilização? Então a letra C, ó, marque aí a letra C. Perda parcial ou total da visão causada pela contaminação por bactérias, tá? Porque ele vai ficar manuseando. Por isso que hoje, ó, mesmo assim, a gente tá saindo, né, da pandemia, ainda tá tendo casos, né, são pouquíssimos, mas a gente não pode perder aquele costume de fazer a utilização de álcool gel. Sempre passa, tá? Principalmente lá no colégio, vocês estão tendo muito contato. Vai lá na porta, lá, passa ainda, né?
eu não perdi esse costume, ainda passo muito álcool em gel na minha mão. Então passo, tá? Você fica colocando o dedo nos olhos, pode causar conjuntivite, entre outras irritações, tá? E estamos chegando ao fim, ó, 17, esse desenho que eu fiz lá, né, de Sharingan para vocês em sala de aula. Aí ele vai perguntar aqui, ó, ele quer saber quem é o 6 e quem é o 7, tá? 6 e 7. O 6 é a pupila e o 7 é a íris. O 2, turma, quem é o 2? É a esclera, tá? Quem é o 4? Pálpebras superiores. O 5, pálpebras inferiores. O 1, cílios. E o 3, sobrancelha, né? Sobrancelha. Sobrancelha. Então, letra A. Pupila e íris, toma, respectivamente, tá? Respectivamente, tá? Pupila e íris. Aí ele vai falar aqui, turma, que entre os anos 1028 e 1038, né? Lá no século XI, né? Ele vai colocar aqui, né? Escreveu uma principal obra, o Livro da Ótica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é apresentada a imagem invertida de edificações com tecido utilizado como anteparo. Muitas vezes, tu não fazia essa utilização aqui, ó, também para fazer pinturas, né? Ficava mais fácil você fazer o esboço lá, depois só fazer a complementação. Então ele quer saber quem é esse tecido aqui, ó, que está formando a imagem invertida lá, ó, do prédio lá, daquele castelo ali, ó, daquelas torres. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde à letra B, turma, retina, tá? Então, resposta aqui, letra B. Beleza, turma? Foi isso aqui. Demorou até mais um tempinho a mais do que eu ia ficar, né? Foi mais direto. Qualquer dúvida, tá? Segunda-feira bem cedo você pode estar mandando mensagem no WhatsApp, ou lá no colégio, tá? Falando comigo. Mas é isso aqui. Estuda por essa apostila. Estuda pelo caderno, tá? O resumo do caderno tá tudinho lá que eu fiz em sala de aula e pela apostila. É só sucesso. Beleza? Abraço para vocês. Até semana que vem. Deixa eu encerrar aqui. Eita, não encerrou.